Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, isso quer dizer o quê? Que o Espírito continuava com ele. Retornou do Jordão e era conduzido pelo Espírito ao deserto. Vejamos aqui, quem está contando isso? É Jesus? É Jesus? Jesus narrou isso para alguém? Não, não narrou isso, não para o que está escrevendo. Com certeza falou com alguém, que falou com alguém, e muitas vezes nós sabemos que quem conta um conto, comenta um ponto. O Espírito levou Jesus ao deserto, como se Jesus fosse assim, um espírito, vamos dizer, de menor porte, tivesse ser levado, porque não sabia onde ir. Se eram dois espíritos puros, e se isso já está programado há muitos séculos e séculos, ninguém levou ninguém. Os dois foram juntos. Foram juntos. Mas também não podemos esquecer que, muitas vezes, embora, é por isso que é importante, Kardec diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que existem os pontos históricos, e existe, que isto aí pode ser uma coisa, pode ser outra, aquilo ali pode ser uma coisa, pode ser outra. É por isso que nós ficamos com o quê? Com a essência moral, com os ensinos morais. Sobre isso não há discordância. Não há discordância. Ah, quem foi? Quem levou? Foram juntos? Não levou? Isso é o de só menos importância, tá bom? Só menos importância. Vamos ficar, então, com a descrição de Lucas. Ok? Vamos ficar com a descrição de Lucas. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, sendo tentado pelo diabo por 40 dias. Aí eu quero ficar com Lucas, mas não dá, né? Aí vem a doutrina espírita. Nós estamos estudando à luz da doutrina espírita. Jesus é um espírito puro. Vamos imaginar uma criança que é muito inteligente, é muito imatura, e tem o seu pai ou sua mãe, ou ambos, que ela vai percebendo que tem certos jeitos assim que a criança, por ser inteligente e imatura, começa a planilhar um esquema de manipulação. Então ela sabe, por exemplo, que depois de 4 minutos de choro intenso, os pais têm uma tendência a ceder, principalmente se for na frente de estranhos. Se a criança perceber isto, o que nós vamos ter? Alguém que vai provocar na hora certa. Porque ela sabe o quê? Que se fizer, vai conseguir o que quer. Portanto, ela vai provocar. Ela vai provocar porque sabe que vai ter o que ela quer. E se fosse um pai ou uma mãe, os dois, que estivessem preparados para isto, que não entrassem nesse jogo de manipulação do filho. É possível isso? Nós estávamos vendo até no outro dia, até um pai americano. A criança começou a gritar dentro do mercado. Ele foi, saiu com a criança no estacionamento, ela sentadinha no carrinho de compras, e ela chorando. Ele falou assim, não tem motivo para você estar conversando com ela, calma. Não tem motivo para você estar chorando. E não tem motivo para você fazer isso lá no mercado. Então, quando você parar com isto, nós voltamos para lá. E ela foi. Está calma? Era uma menina. Aí ela, podemos entrar? Não vai mais fazer isso? Voltar. Então, o que há? Ela vai ter o que ela quer? Em termos de provocação? Não. E este pai é um espírito puro. Ela também não é um espírito trevoso. Mas é o que vamos ver. Espíritos trevosos são como crianças para espíritos puros. E Jesus, nós vamos ver aqui, em toda esta narração, são exatamente 13 versículos, que Jesus é de uma calma, exatamente como um adulto lidando com uma criança, mas com calma, mas firmeza. Calma, mas firmeza. É o sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. E o que acontece, então? Vamos voltar aqui. Sendo tentado pelo diabo 40 dias. O que Jesus fez durante 40 dias? Ficou lá sendo tentado? Ou será que Jesus fez o trabalho de evangelização durante 40 dias? De esclarecimento durante 40 dias? Ele é um adulto, ele não é criança. Então ele fez, vamos dizer assim, trouxe transparência à presença dele ao mundo. Não era a intenção de Jesus, como não é até hoje, subjugar ou destruir espíritos que estejam endurecidos no mal. Nenhum espírito é constrangido, no sentido violentado, a abrir mão do mal que quer fazer. Por quê? Porque ele tem que aprender que não é bom. E ele vai aprender. O que ele precisa, às vezes, é só de mais
tempo. Ah, mas já são 2000 anos. Mas nós somos imortais, o que são 2000 anos? São o quê? 2 dias? 1 dia? 2 minutos? Nós temos uma vida de 100 anos e vemos como muita coisa algo que não é muita coisa. É muito mesmo pouco tempo. Então, Jesus, muito calmamente, vai conversar. Aqui, o diabo é o representante. Lembram daquele espírito que Jesus pergunta, que estava num chamado aqui, endemoniado, um homem que era obsidiado, e Jesus pergunta a ele o nome dele. E o espírito responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Somos muitos, mas quem falou? Falou um. Também nos meios trevosos existem os representantes. Veja, não é por ser trevoso que são inteligências não inteligentes. Nos meios trevosos existem inteligências extremamente inteligentes, extremamente organizadas, extremamente capazes de formar hierarquias, e são muito duros, inclusive, no estabelecimento dessas hierarquias. Então, é claro que o fato se deu e havia essa dinâmica entre Jesus e esse grande grupo que estava à frente das sombras na Terra. E aqui é dado, assim como o outro deu a si mesmo o nome de Legião, aqui é dado o nome de diabo. E aí vem assim, ainda no versículo 2. Jesus não comeu nada naqueles dias, e quando se completaram, teve fome. Tá, então vamos ficar com a primeira parte. Jesus não comeu nada naqueles dias. O que Jesus dizia é que para ele era o alimento. O alimento para mim é fazer eu o quê? A vontade de meu Pai. Veja. A questão de Jesus ser um espírito puro, ficar 40 dias sem comer comida que nós comemos, para um corpo de um espírito puro, que manipula pensamento e vontade manipulam os fluidos. Comida é fluido. Jesus poderia se alimentar simplesmente absorvendo os elementos que seu corpo necessitasse, sem ter que cozinhar, sem ter que botar nada na boca? Por que não? É um espírito puro. Transformou 5 pães e 2 peixes em comida para 5.000. Parou tempestades, curava lepra, restituiu paralíticos, cegos, visão aos cegos, movimento aos paralíticos. É trazido aqui a questão do alimento. Ele ficou 40 dias sem comer, mas Jesus foi muito claro, ele tem uma afirmação que ele diz: o meu alimento é fazer eu a vontade de meu Pai. Mas é dito logo depois que ele teve fome. E aí nós vamos ver no próximo versículo o que talvez justifique esse final do ele teve fome. Vejamos lá. Disse-lhe o diabo: se és filho de Deus, dize a esta pedra que se torne pão. Ora, será que o fato desse espírito ter dito isto a Jesus poderia ter trazido à mente de quem escreveu uma ideia de que talvez Jesus tivesse fome, então veio a provocação, porque afinal o diabo tentou, não é? Então Jesus teve fome, estou com fome agora, 40 dias depois. Então, imagina Jesus conversando com o espírito e de repente, sabe o que me deu fome agora? Eu não imagino Jesus falando uma coisa dessa. Principalmente quando a gente sabe qual é o alimento de Jesus. Então precisamos ter muito cuidado sobre, às vezes, as coisas que estão escritas e o sentido que elas fazem. E olha só o que vamos ver depois. Então há esta provocação, tentação, não é isso? Dize a esta pedra que se torne pão, se és filho de Deus. Não vamos esquecer que esse espírito, ele estava tentando, veja bem, ele estava vendo Jesus da onde? Da carne, com os olhos da carne? Esse espírito estava vendo Jesus com os olhos da carne? Sim ou não? Não, ele não tinha olhos da carne. É um espírito. Não tem olhos da carne. Ok? Ele estava vendo com os olhos de um desencarnado. Então ele estava vendo Jesus na sua plenitude luminosa, não estava? Como é a luz de um espírito puro? Lembram quando Jesus, ou aqueles 2 anjos aparecem no túmulo de Jesus? Resplandecentes. Espíritos de luz têm luz. Simples assim. E ele pergunta, e ele fala assim: se você for mesmo filho de Deus, então diz aqui, diz a esta pedra que se torne pão. Mais forte fica a ideia da puerilidade desse espírito. Muito pueril, esse tipo de frase. Aí nós pensamos assim: Jesus deve ter olhado com
com muito carinho, né? Ouvindo assim essas coisas. E olha só a resposta de Jesus. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Jesus respondeu a ele: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tudo a ver com aquilo que nós falamos antes, não é? Meu alimento é fazer eu a vontade de meu Pai. E aqui ele traz exatamente isso. Que o pão não é a única coisa da qual nos alimentamos. E ele está falando com quem? Com alguém que tem estômago? Não. Ele está falando com o espírito. E ele está esclarecendo o espírito de que Deus tem a sua palavra, a sua lei. E que era importante que ela fosse observada, porque é ela que sustenta a nós, espíritos, a ele, tão filho do Pai quanto o próprio Jesus. Então, ele está falando de alimento para Jesus, mas Jesus está falando de alimento para ele. O que conta é o esclarecimento que Jesus traz. Nós podemos neutralizar a fala desse espírito, porque essa fala do espírito são só argumentos pueris. E eu acredito até, imagine, né? Um espírito trevoso, conversando com um espírito iluminado. Eu aqui, me arriscando nas lembranças que não tenho de ter sido espírito trevoso. Ainda bem que não tenho essa lembrança. Mas eu ia ficar com muito medo se eu visse um espírito iluminado falando comigo. Nos vê de forma transparente. E nós não vemos. Até porque eles estão num nível de pensamento que não se alcança. Não se alcança. Os espíritos não conseguem ver o pensamento de um espírito elevado. Então eles estão sempre, no melhor sentido, levando um banho de luz, literalmente. Olha, Deus sabe que você sabe que existe, mas você finge ignorar. É sobre ele que eu estou aqui vindo falar com você. A vontade dele é o nosso alimento, é o que nos sustenta. E se ele não é sustentado, o espírito trevoso não é sustentado pela vontade de Deus, porque ele se nega a cumpri-la, ele que pensa que ser forte na sua maldade, na verdade ele é o quê? Fraco. É fraco. Quebra fácil. Vamos lá. Versículo 5. A nossa Rita está dizendo aqui. Essa é a narrativa de Lucas acerca desses 40 dias. Jesus deve ter relatado esses fatos aos apóstolos, não sei, pode ser. Depois que eles foram reunidos. Você está perguntando. Não sei, nunca ouvi um comentário sobre isso. Aqui mesmo nos evangelhos. Sendo assim, esse trecho foi tentado, não tenha sido falado por Jesus. Pode ser que não tenha sido? Não tenha sido? Olha só, às vezes os apóstolos dizem, os evangelistas dizem assim, e Jesus, profundamente consternado, Jesus não disse, eu estou profundamente consternado. Eles depreenderam. No que depreendeu, escreveu. Mas não dizem. Jesus disse que estava consternado. Vocês imaginaram? Jesus consternado? Eu não imagino. O fato de alguém escrever alguma coisa que não ouviu não é de todo absurdo. Não é? A pessoa, às vezes, está na melhor intenção. Interpretou que só pode ser dessa forma. Mas, olha, se o diabo falou sobre pão, Jesus falou que estava com fome. Tá, né? Eu não vejo sentido nisso, mas ok. Para mim, veja bem, dentro do que nós temos de doutrina espírita, o espírito puro e espíritos trevosos, o que há é quase uma sala de evangelização. Uma sala de evangelização. Para quem já foi evangelizador ou foi evangelizado numa casa espírita, o cuidado que existe com a didática, com o conteúdo, com a forma que se fala, e até com o domínio de turma, porque também, não é? Também. Uma sala de evangelização, às vezes nós temos situações que não estão ali todas as crianças bebendo do que está sendo dito. Muitos estão refratários, muitos têm atitudes... já vivemos isto, fomos alguns anos evangelizadora, de crianças de 9 e 10 anos. Bons anos, fomos evangelizadores. E tivemos casos de evangelizandos bem difíceis, extremamente refratários à mensagem. Há toda uma tentativa de envolver, mas também há uma objetividade no trabalho que é feito. Exatamente isso que você se disse, interpretação dos apóstolos. Pois é, e é natural que seja assim. Às vezes a gente, tentando passar algo mais, leva a nossa interpretação. Como de repente eu posso estar falando muita abobrinha aqui, mas estou tentando juntar o que nessas 3 décadas fará esse ano, né? Nós temos aprendido de doutrina quando nós temos essa oportunidade de ver textos como o que nos é trazido aqui por Lucas.
eu gosto demais desse momento de Jesus com esses espíritos, aqui dito o diabo, porque o diabo é filho de Deus. Alguém contesta isso? Não é? É um irmão nosso, ainda endurecido, ainda cheio de dificuldades, cheio de ideias equivocadas, e que ainda se compraz em coisas que nós já não nos queremos, pelo menos, se não nos comprazemos mais, não queremos mais nos comprazer. Em dominar, em fazer com que todo mundo faça a nossa vontade, custe o que custar, em sabermos que Deus existe, mas Deus para lá, eu estou aqui. Mas aí Jesus chegou e falou assim, opa, a partir de hoje vai ser diferente. Bom, após conduzi-lo para o alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo habitado, num instante de tempo. Veja, este alto não é o alto do monte. Jesus poderia se desdobrar e ir em espírito, com esse espírito, para esferas maiores da Terra e ver a Terra de cima? Poderia, não poderia? E lá viram a Terra de cima. Não é no corpo, porque ele diz aqui, olha, mostrou-lhe todos os reinos do mundo habitado. Isso é muita coisa, não é? Se ele subisse na montanha, olhasse em volta, não dá para ver todos os reinos do mundo habitado. Num instante de tempo, ou seja, num golpe só. Eles andaram durante 3 anos em volta do mundo para ver todos os reinos. Não, foi num único instante. Eles viram o mundo e todos os reinos do mundo. Num olhar só. Tinha que estar bem altinho, né? Disse-lhe o diabo, mais pueril impossível. Eu te darei toda esta autoridade e a glória deles, destes reinos. Porque a mim foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Ou seja, me parece mais que ele está falando para ver se ele mesmo se convence, não é? Está falando para um espírito, que é luz, que foi dado a ele. É quase como se fosse assim, sabe, uso capião? Alguém entrou na casa, está lá há 5 anos, de repente, olha, é minha, porque é minha. Estou aqui já há um tempão, já é meu. Já me é dado, já tomei conta. Ninguém veio reclamar, então é meu. Pueril. Ele está falando isso para Jesus, que ele está vendo na sua magnitude. E eu acredito até que Jesus reduziu bastante a coisa até para não dificultar a comunicação entre os dois, porque afinal, Jesus é amor puro. Jesus não quer humilhar. Jesus quer cativar. Portanto, continua, puerilidade. Se tu me adorares na minha presença, tudo será teu. Esse sou eu respirando fundo, né? Porque Jesus não respira fundo. Jesus consegue ouvir isso nas suas celsitudes, com calma, sem desgaste. Disse-lhe Jesus, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Jesus continua falando de quem? De Deus. Ele continua falando de Deus. Falou lá, falou aqui, Deus. Por quê? Porque ele sabe Deus, ele conhece Deus, só está afastado de Deus. Então, Jesus está trazendo Deus para perto dele, não quer dizer que ele vai ficar perto, ele vai, né, pode se afastar de novo. Ele o levou a Jerusalém. Então, de novo, primeiro mostrou os reinos do mundo. Depois foram a Jerusalém, de novo, na mesma circunstância, e subiram no pináculo, lá no alto da torre do templo. Colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atenção, se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para te guardar, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. E aí chegou aquele ponto em que é preciso o quê? Dar limite. Aquele ponto do dar limite. Espera aí, vamos lá. Né? Isso aqui já deixou de ser... Porque o que acontece? Quando uma pessoa não tem argumentos e o outro está lá, sem todo sentido parte 1, todo sentido parte 2, há uma perda de controle. Ele perdeu o controle aqui. Já começou a apelar, começou a falar coisas que se nós pararmos... Olha só. Disse para se jogar dali. Ora, ele levou Jesus para ver o mundo inteiro e não falou para ele se jogar de lá. Aí estamos aqui em cima do... Quer dizer, onde que está o sentido disso? Até porque não está em corpo. O que quer dizer isso? Para mim quer dizer que ele já não está mais sabendo sequer argumentar. E aí Jesus diz a ele o quê?
Em resposta, disse-lhe Jesus: está dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque vejamos, ele está falando com Jesus, mas Jesus está falando ali em nome de Deus, lembram? Ele não está sozinho. Jesus está falando ali em nome de Deus. Jesus está ali representando aquele de quem esses espíritos se afastaram. Então, mais uma vez, Jesus traz o quê? O nome de Deus. Vai botar um limite? Vai, mas vai botar um limite com Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus, porque eles são criaturas de Deus. Eles não são oponentes de Deus. Porque para ser um oponente de Deus, teria que estar no mesmo nível que Deus. E isso eles não têm, não são. Já sei, está na hora, Roberta, eu sei. Não estão no mesmo nível. Sendo assim, ele está dizendo que, olha, você está sujeito a Deus, não Deus sujeito a você. Portanto, não tentarás ao Senhor teu Deus. Após terminar toda a tentação, ou toda a provocação infantil, o diabo afastou-se dele até o momento, atenção para a última palavra, até o momento oportuno. Porque os espíritos inferiores, obsessores, renitentes do mal, eles são oportunistas. Daí se afastar para o momento oportuno. Mas o momento oportuno para eles agirem através de quem? De encarnados. Que pudessem o quê? Dar vazão às suas sanhas, né? Insanas. De tentarem ser oponentes de Deus e não seus filhos rebeldes. Sim, é isso que eles são, filhos rebeldes. E tudo bem, até ontem contávamos entre eles.